Fala galera, beleza? Professor Barbosa na área e estamos aqui para mais um episódio do Fala Barba. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que há um tempinho atrás deu um grande buchicho, que é sobre adultização de crianças. Eu vou abordar esse assunto porque isso também acontece dentro do jiu-jitsu, de uma outra forma que foi exposta aí na mídia. Realmente é um perigo essa superexposição que as crianças e pré-adolescentes tem na mídia. Não que eles não devam aparecer, de repente, determinadas formas de mídia. Nós vamos estar pisando aí num terreno muito perigoso, que envolve a capacidade da criança saber o que é bom e ruim, certo e errado. Se para um adulto já é pouco complicado, para muitos muito difícil, imagina para uma criança que ainda não tem toda a sua personalidade formada. Crianças de 10 anos, 9 anos, 11 anos, 8 anos. Eu venho de um esporte, do judô, em que se fala muito e se estuda muito essa linha de ação. O nível competitivo não chega tão alto quanto é no jiu-jitsu. O nível competitivo que o jiu-jitsu oferece para as crianças é muito alto e o nível de exposição que as crianças recebem é extremamente alto e prejudicial na formação do seu caráter no futuro. Imagina uma criança de 10 anos, 11 anos, está aí na mídia, várias crianças. O garoto tem 500 mil seguidores, 1 milhão, perto de 1 milhão de seguidores. Não é ruim, não estou falando que seja ruim, mas é a forma que ela está sendo exposta, onde os pais celebram essa hiperexposição. Lembre-se, se para um adulto já é difícil, imagine para uma criança, porque ela vai passar por decepções, ela vai passar por situações difíceis na vida dela. E essa hiperexposição, com certeza, vai ser um ponto prejudicial no andamento da sua vida. Como eu falei, eu vim de um esporte em que isso é muito estudado e é freado de uma forma correta, para não prejudicar o caráter dessa pessoa no futuro. Ou, muitas vezes, a criança tem capacidades aí mais desenvolvidas do que outras, porque isso é normal, natural. Tem criança que se desenvolve mais rápido do que outras. Isso é um fato. De repente, essa criança conseguiu se desenvolver fisicamente, desenvolver as suas capacidades físico-motoras antes do que outras, vai levar vantagem em cima dessas que não. Eu sou um exemplo. Eu, com 15 anos, tinha muitas, não que eu não tenha, mas tinha muitas capacidades físicas. No meu período de 15 anos, 14, 15 anos, eu tinha muitas dificuldades físico-motoras, sendo que outros garotos na mesma idade já estavam num outro patamar. E eu olhava esses meus amigos, essas crianças, e falava, nossa, como eu estou longe. Justamente porque eu não tinha eu amadureci mais tarde em relação a essas outras crianças. Então existe toda essa diferença de uma criança para outra. Isso pode prejudicar, de repente, ela chegar na fase adulta e largar o esporte, de chegar na fase adulta e falar, não quero mais, não aguento mais isso, porque a superexposição também é um fator em que ela vai ser prejudicada, sempre mostrar coisas boas, sempre mostrar coisas boas. E nós sabemos muito bem que a vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano não é coisas boas o tempo todo. São alguns picos de coisas boas que nós vamos desfrutar durante os dias da nossa vida. A nossa vida é uma linha com alguns picos bons e picos ruins. A nossa vida é assim. E as crianças, todos nós, expomos isso nas redes sociais, só as coisas boas, mas não guardamos as coisas ruins para nós. E se eu não tiver um discernimento crítico muito desenvolvido, eu posso entrar numa depressão profunda, que é o que acontece com grandes atletas que de repente está vindo numa evolução, para de evoluir e de repente desiste. Isso é estudo, não é que eu estou falando porque eu acho. Eu sei que isso acontece, acredito nisso. Eu já tive muitos amigos dentro do esporte, dentro do judô e outros esportes, que passaram por isso. Outros tentaram suicídio,
Outros se suicidaram, isso é o extremo. O cara vem bem, de repente as coisas começam a não ser da forma que ele gostaria. Ou ele tem, sei lá, a vida da gente é um turbilhão de acontecimentos e sentimentos. De repente você está numa linha boa de crescimento e, bum, abaixa de repente. E se a criança não tiver uma capacidade, um discernimento crítico desenvolvido, muitas coisas ruins podem acontecer na vida dessa criança. Muitas coisas ruins já acontecem na vida de um adulto que já tem uma personalidade formada, pode não ser uma personalidade forte, mas já tem uma personalidade. Agora imagine uma criança de 10 anos, 11 anos, né? Eu vejo crianças de 10, 11 anos dando seminário, crianças de 10, 11 anos, 12 anos falando sobre comportamento, falando sobre posicionamento do ser humano na vida, dando aulas que é praticamente um coach. Imagina uma criança de 10, 11, 12 anos falando sobre vida para um adulto de 40 anos, 50 anos, 30 anos. Daí dá para se ver o nível de não entendimento das coisas que são reais na vida da gente. Isso daí realmente é um perigo, essa superexposição que a mídia dá para essas crianças. Isso é uma crítica, né? Essa superexposição que a mídia dá a esse grupo de crianças. Senhores pais, não deixe isso acontecer, não deixe, isso é muito perigoso. Criança é criança, ela pode treinar, pode não, ela tem que treinar, ela deve treinar, tem que ter uma vida regrada, ela tem que seguir regras de comportamento, ela tem que ter disciplina. A fase de criança, pré-adolescente e adolescente é de formação do ser humano. E a mídia e os pais, claro, os pais estão se realizando em cima do crescimento do filho. Mas é legal, é bacana, não estou falando que isso não deixa um sentimento bom, mas é ruim para o futuro dessa criança. Então, senhores pais, mídia, cuidado. A probabilidade de você estar destruindo a vida de uma criança no futuro, lá na fase adulta, é muito grande. Não estou falando que vá, mas a probabilidade é muito, mas muito grande. Vou dar um exemplo aí, eu sou tenho 50, quase 60 anos, tive vários exemplos, mas vou dar um exemplo que todos conhecem, é só buscar aí na internet. Nadia Comaneci, né? A Nadia Comaneci, uma adolescente praticamente, foi a primeira ginasta nota 10, super exposta. Estou falando da década de 80. Nadia Comaneci, a primeira ginasta nota 10. Ela era uma adolescente. Isso para o futuro dela foi terrível quando ela chegou na fase adulta. Foi destruidor para a sua vida. Ela teve que se reformular, se reinventar para se estabelecer novamente psicologicamente, cognitivamente. Então, senhores pais, cuidado com essa superexposição, essa hiperexposição do seu filho. Competição de alto rendimento, mundial de criança, pan-americano para criança, né? Crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos, isso é um perigo. De repente você está destruindo essa criança no futuro. Isso que eu estou falando é uma crítica e um apelo a vocês pais e vocês da mídia. Cuidado, tá ok? Se a criança não for mais aquilo, vocês não vão mais colocar na mídia? Ela vem sendo super exposta e de repente ela não começa a render mais porque se machucou, porque aconteceu alguma coisa na vida dela, vocês não vão colocar mais. Isso para a cabeça de uma criança é terrível. Se já é difícil, é muito difícil para um adulto, imagina para uma criança. Valeu? Beijo no coração, pensem muito bem sobre esse assunto e até o próximo Fala Barba.